Boa noite, meninas. Boa noite a todos os meninos presentes. Nós estamos felizes por estarmos aqui, por essa troca de pensamento, de conhecimento. Então, eu estou muito feliz e desejo que nós possamos realizar com êxito essa nossa missão, de trabalharmos juntos na edificação de um mundo melhor. Então, essa primeira parte, ela fica para que nós façamos perguntas. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Eu tenho visto essas crianças que começam a falar da última reencarnação, do que morreu. Tá virando isso, assim, tá aparecendo muito. E aí eu falei assim, mas isso antes a gente não via falar sobre isso. E agora tá, nossa, a mãe falando que a criança que ela era aniversário, e ele falou que era ele, que ele morreu na barriga da mãe. Veja bem, hoje a internet, ela comenta muito rápido, as crianças saem rapidamente a informação. Há tempo atrás, a família sabia, se conversarmos com nossos antepassados, eles falavam que era a reencarnação de fulano, da avó, de... Por quê? Porque a criança trazia algumas lembranças das reencarnações passadas. Só que não tinha essa divulgação que nós temos hoje, mas sempre existiu. A família antiga sempre ia dizer: fulano é uma reencarnação de cicrano, que ele voltou. Não era levado assim como uma coisa muito séria, mas se tinha certeza que era um processo reencarnatório. A Índia estudou muito, o Oriente estudou muito. Nós aqui no Brasil é que temos pouco estudo sobre a reencarnação, mas é importante que ela saia. E para nós, espírita, o que é importante na reencarnação, já que estamos nesse tema? Então, nós temos visto crianças que vêm com conhecimento de música, que vêm com conhecimento de medicina, de qualquer outra profissão. Quando o espírito ele desencarna e ele está numa boa posição, ele é levado às colônias espirituais e nós lá então estudamos, nos preparamos, porque o mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. Então, quando nós temos essa oportunidade de trabalhar, crescer, fazer uma faculdade, porque a nossa alma vai mais leve, vai mais sutil, então nós temos uma condição de grande conhecimento no mundo dos espíritos. Mas a maioria dos espíritos que desencarnam estão em situações difíceis, dolorosas, cansadas, aflitivas, aidéticas, com uma série de dificuldades de vida, de neuroses, de perda de memória e de tudo mais. Então, o perispírito, trazendo toda essa dificuldade, necessariamente ele precisa de amparo, ele precisa de ajuda. E essa é a beleza da doutrina dos espíritos, principalmente para nós médios, que temos o trabalho de socorrer os espíritos familiares, amigos, inimigos, qualquer que um que nós estamos compromissados, e à medida em que levamos as colônias espirituais, esses espíritos são ajudados, são socorridos, são amparados. E depois desse amparo das escolas, hospitais, prontos socorros, educandário, o espírito então passa a estudar, a compreender, a preparar para próximas reencarnações. Porque a reencarnação, ela é uma oportunidade de evolução da alma. Então, quando nós retornamos aqui, não temos nós, espírita, aquilo que chamamos de karma. Todo o nosso retorno aqui é para a evolução.
E tudo aquilo que nós não aprendemos, nós vamos aprender. E tudo que deixamos de fazer, nós retornaremos para fazer. Essa é a lei. Se nós aqui não nos ocuparmos de algo de crescimento, de estudo, de aprimoramento, de conhecimento, nós ficamos, de alguma forma, presos, porque nós não desenvolvemos a nossa alma, o nosso conhecimento. E aí nos é dada a oportunidade, novamente, de retornar e começar tudo de novo. Mas da forma que nós estamos hoje, nós deveríamos entender porque hoje a alma humana, ela está numa condição mais inteligente, mais capaz, a tecnologia, o conhecimento que nos coloca do perispírito, da alma, da vida após a morte, nós temos uma facilidade de compreender maior a nossa missão. E a nossa missão, ela se chama-se evolução. Então, gostaria de colocar aqui para o primeiro ciclo, para alguém que está em aprendizado, o que é importante na mediunidade. A mediunidade é um dom que Deus nos deu, mais importante que nós podemos ter. É a luz da nossa vida, é a esperança. Então, o que nós temos que tirar esse conceito antigo, que mediunidade seria ruim, seria negativo, que não daria nada certo, que mediunidade ia trazer para nós uma série de dificuldades. E eu venho dizer que isso não existe na doutrina dos espíritos. Por quê? Porque da medida em que o médium aprende a sua mediunidade, que ele desenvolve o conhecimento, o estudo dos fluidos, do socorro, dos seus guias espirituais, o médium nasceu e veio para cuidar dele. Vou falar muito disso para vocês, porque nós temos um conceito de outras religiões e não um conceito básico da doutrina dos espíritos. Porque quando nós estudamos com profundidade a doutrina dos espíritos, ela vem nos ensinar que nós estamos aqui em evolução e que a nossa mediunidade é a nossa luz para a evolução. Então, para todos nós que somos aprendizes, à medida em que você desenvolver, você vai cuidar de você. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua profissão. Vai cuidar do seu ganha-pão. Vai cuidar da sua saúde. Vai cuidar de tudo aquilo que é teu e que te pertence. Então, a mediunidade é uma forma de nós estarmos entre o céu e a terra. Quando nós estamos no mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, que é o verdadeiro aprendizado da alma, quando nós reencarnamos aqui, no mundo de matéria, com corpo físico material, nós estamos aqui para fazermos uma pesquisa, um conhecimento maior, porque no corpo físico nós temos uma certa proteção contra os fluidos mais deletéricos e malsãos, que ele mantém, de alguma forma, protegendo o nosso perispírito. Mas esta proteção, ela tem consequência. O nosso corpo espiritual, que é isso que o médium precisa aprender. Toda vez que uma pessoa pensa, se ela emite uma vibração de amor, de ternura para você, você recebe um jato luminoso daquela bondade, daquela misericórdia, daquele carinho,
que cai sobre você e balsamiza e te cura. Quando nós, médios, recebemos uma onda vibratória do pensamento de qualquer criatura, que ela nos odeia, que ela não gosta de nós, que não se sente bem ao nosso redor, e que ela emite um pensamento que não é benévolo, nós vamos registrar no nosso corpo físico e no perispírito todas essas sensações de ódio, de raiva, de vingança, de desamor ou de impiedade. E nós vamos nos sentir mal, porque este fluido enxerta, invisível do ódio, vai enxertar na nossa alma e no nosso perispírito. E aí que entra a grande mediunidade. Porque a mediunidade é específica para nós. A nossa mediunidade, ela é nossa, para que nós possamos sobreviver sobre a Terra, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. E nesse conjunto de aprendizado, nós temos a evolução. Então, à medida em que o médium desenvolve, ele vai aprender a retirar esses fluidos. O fluido de ódio, de raiva, de inveja, fluidos cristalizados. Então, esse vai ser o nosso aprendizado. A mediunidade tem que seguir esse rumo do conhecimento. Porque nós ouvimos na doutrina dos espíritos, você precisa fazer caridade. E eu diria que a primeira caridade tem que ser feita para você mesmo. Porque nós, médiuns, somos os que mais sofremos os embates das energias negativas. Todo médium sabe disso. Ele está ótimo, ele está lindo, ele está formoso. O dia está lindo. Mas de uma hora para outra ele recebe uma onda negativa que o faz entristecer, se sentir mal. Ele sente um mal-estar. E de ordem geral, às vezes nós não sabemos o que fazer. É esse o aprendizado da mediunidade. Então eu vou aprender que a rogativa do meu anjo guardião, dos meus protetores, para me ajudar a desintoxicar a mim mesmo. Então, a minha equipe de trabalho, meu protetor, meu conhecimento, vai fazer com que penetrar no meu perispírito, aos poucos, eu vou retirando todo aquele resíduo, toda aquela doença, todo esse fluido que cristaliza, fica como pedra, nos causa doença, enfermidade. Quando o perispírito fica intoxicado, o perispírito intoxicado, e que o duplo etéreo não segura como uma rede de proteção, quando esse fluido da nossa corpo espiritual passa pelo duplo etéreo, vem afetar nosso corpo físico. E aí nós temos doenças físicas. Nós temos alergia, nós temos dores, nós temos mal-estar, nós temos dores no estômago, dores de cabeça, e aí por diante, uma série de consequências oriundas dos fluidos. Então, eu preciso estudar e aprender o fluido. Eu preciso aprender e estudar e me libertar de mim mesma. Porque nós aprendemos e ouvimos de muitas pessoas, muitos palestrantes, que fazer caridade é cuidar da vida dos outros.
E eu já diria aqui no nosso primeiro dia de aula, o seu trabalho é cuidar de você. É cuidar de você. Por quê? O médium que ele faz isso, todo médium, estou falando para você uma realidade que eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, mas é uma pesquisa. Você pode pesquisar. Isso que eu estou falando aqui te dá o direito de pesquisa, porque a pesquisa é uma coisa que eu aprendo ao meu próprio perceber, então eu vou sentir se isso é bom ou ruim. Quando um médium, sem o conhecimento adequado, sem a sua equipe de trabalho com alta precisão, quando ele adentra a vida de outra pessoa, ele puxa para ele. Porque nossa alma tem uma força de atração e repulsão. Então, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Todos os nossos centros de força. Nosso estômago, quando chega um fluido desse, ele bate dentro do nosso estômago, pega toda essa região aqui do estômago, do baço, do intestino, e se nós não tivermos aquele meio de operação rápida de limpeza psíquica, nós vamos ficar com dor de estômago, dor no baço, no intestino, dor de cabeça, porque o fluido, ele entra e fica. É o médium que tira. É o médium que tira. Eu diria que só você tira, mas eu estou falando a verdade, porque a verdade, ela precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. Porque quando um fluido penetra em mim, sou eu médium, que vou pedir à minha equipe de trabalho para retirar de mim toda aquela intoxicação, todo aquele resíduo, todo aquele fluido. Então, por isso que nós chamamos de educação da mediunidade. A importância do médium compreender isso. Mas o médium, que ele faz esse trabalho de socorrer os outros, eu não tenho nada que ver, nem estou proibindo ninguém. Se você tem o seu lucro, o seu trabalho, e você faz isso, é problema seu, não é meu. Eu aqui estou na condição de educadora da mediunidade, de instrutora, mas todo mundo é livre para ser o que quiser. Isso aí não importa. Como isso que eu aqui estou falando, não é só para os espíritas, é para qualquer médium. Médium católico, de umbanda, médium, da onde ele quiser ser. Ele sendo médium, é esta instrução para a mediunidade, para os espíritas e para todos. Porque todos nós somos médiuns. Todos. Essa é a lei. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, a mediunidade é dada para todas as criaturas, indiferentemente da sua religião. A doutrina espírita não é uma religião. Ela é uma filosofia da vida após a morte, a verdadeira vida da alma. Então, a doutrina espírita, ela vem estudar a alma. Ela vem estudar a vida após a morte. Como vivem as almas após a morte? Como eu viverei após a minha morte? Qual é o meu compromisso terreno? Por que eu nasci aqui? Por que eu vim? Por que eu estou nesta família? Por que eu estou com esse compromisso difícil? E a sua mediunidade é justamente a solução, a resolução. A mediunidade vem para resolver a sua problemática reencarnatória. Então, quando nós nos preparamos para voltar,
para reencarnar na Terra, nós fazemos reuniões e reuniões com a nossa família, com os nossos filhos que virão conosco, enfim, com o nosso anjo da guarda. Existe um trabalho muito grande para nos colocar. Nós vamos reencarnar, nossos filhos vão reencarnar e toda a nossa família vai reencarnar. E a mediunidade é a luz para você dar conta desse projeto familiar, do seu projeto da sua casa, da sua família. Enfim, para você proteger aquilo que você veio cumprir na Terra. Então, essa teoria, né, de outras religiões, que você nasceu com aquele karma e vai ficar e vai pagar até o final da sua vida, não é a visão espírita. Eu sinto te falar isso, tá? Porque às vezes nós estamos acostumados a ouvir isso, aí 10 anos, 20 anos de doutrina espírita e de palestra, só que se você estudar a obra básica com profundidade, você vai entender a lei de evolução. E Kardec não falou nenhuma vez que nós tínhamos karma. As traduções foram equivocadas. As obras básicas, que elas não foram mudadas, as palavras, mas que continuam com as palavras corretas, colocada por Kardec, ele vem falar da evolução da alma. Então, o processo reencarnatório, a parte mais importante, é a evolução da alma. Depois que você cuida de você, você vai cuidar da evolução dos seus filhos. Preparar eles para a evolução. Não deixar que os fluidos maléficos ou malsãos venham prejudicar a sua família. Esse é o grande trabalho da mediunidade. A mediunidade é uma forma de conhecimento, de filosofia de vida, de um processo reencarnatório para ajuda diretamente da nossa família. Nossos filhos, com certeza, são espíritos amigos, conhecidos ou familiares, que retornam aos nossos lares. E o projeto da mediunidade é justamente ser a âncora, a proteção, o amparo na família. Nosso trabalho vai ser desenvolvido, falado e comentado, totalmente voltado para a mediunidade. E principalmente ao seu lar. Para que você se realize. Que ao sair da Terra, no momento do seu desencarne, a tua mente possa estar tranquila e equilibrada, no sentido de pensar, ver e realizar missão cumprida. É esse o objetivo. Quer dizer, você sabe por que veio, o que realizou e cumpriu aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Porque no momento em que nós desencarnarmos, mães e pais, não será perguntado o que fizestes com o filho que eu te confiei. Isso é básico da doutrina. Então, para você auxiliar os teus filhos, auxiliá-lo nas escolas, protegê-lo das drogas, das prostituições, dos maus espíritos, é através da sua mediunidade. O médium não tem necessidade nenhuma de brigar com os braços e nem com a boca. Ele trabalha de boca fechada, com a boca fechada, que é a melhor coisa, porque ele não se complica. Médium sabe que se ele abre a boca, os outros entendem tudo errado. Na hora que ele fala, dá uma confusão. Ele falou uma coisa, o outro entendeu.
uma confusão sem fim. Então, médium aprende que ele, de boca fechada, ele realiza, ele faz, e a alma fica feliz, o êxito foi bom, e ele conseguiu. Então, é esse a nossa importância da nossa mediunidade. Mas eu gostaria de comentar o seguinte: o que médium tem que ater-se? Você tem que parar com o seu preconceito, ponto. Porque os espíritas são cheios de faniquito. Pensa nos espíritas, o povo faniquiteiro. São os espíritas. Só que, aonde você viveu, aonde você esteve na outra reencarnação, por exemplo, na África, e lá seus pais, seus tios, seus avós, sei lá o que você fez, muita magia, muita feitiçaria, você vai voltar mesmo com a tua pele branca, sobre a proteção da sua família africana, que você vai ter que proteger. Se você viveu outras reencarnações de guerra, fazer guerra, passou a espada na cabeça de um, na cabeça do outro, a gente fez tudo isso. E aí? Eu vou voltar com a minha mediunidade e vou socorrer esse meu passado. Então, o médium tem que entender que os protetores dele são necessários para o seu processo de evolução na Terra. Então, não adianta o médium ser orgulhoso e achar que só aqueles espíritos superiores, eles precisam, nós precisamos. Mas não são os espíritos superiores que vão pegar o trabalho bruto para fazer. Quem vai fazer esse trabalho de limpeza, de dificuldade, de arrumar, de preservar, de trabalhar, são os espíritos, nossos protetores. Então, não importa para o médium se seu protetor é um índio, é um caboclo, é um baiano, é um cigano, é um europeu, se ele veio da América do Norte, se ele é lá do México, da onde que ele é, isso não importa. Esse projeto dele é reencarnatório. E os espíritos todos usam para se manifestar a aparência de reencarnações passadas. Todos os espíritos. Quando eles vêm aqui para a Terra para trabalhar, eles usam a aparência de outras vidas que lhe é permitido, porque está no seu perispírito, está no acervo mental. Então, ao reencarnar ou vir socorrer, principalmente no trabalho de socorro, aqui muito próximo da crosta da Terra, os espíritos usam a roupagem que querem, ou que querem se identificar. Porque quando eles querem aparecer como familiar, como a vovó, como o tio, como o bisavô, como o marido que morreu, a mulher que morreu, o filho que morreu, eles vêm com a aparência necessária para mostrar para a família. É diferente. Se o nosso pai, nossa mãe morreu e ele quiser aparecer, ele vai voltar com a aparência atual para você o reconhecer. Seu irmão vai vir com aparência. Seu amigo vai vir com aparência. Então, aqueles que você conheceu agora, neste projeto reencarnatório, eles virão com a aparência real que eles tinham para identificação. Mas muitos familiares distantes usarão a roupagem que ele quiser. Então, o médium espírita, por gentileza, não tem os seus preconceitos. Ai, eu não gosto do preto. Ai, eu não gosto do azul. Ai, porque eu não gosto. Gente, você não sabe quem que você foi. É melhor você conversar com esse amigo, com esse protetor, e saber o que vocês fizeram junto. Qual foi a oportunidade dessa reencarnação? Por que ele veio? Por que ele está aí? O que ele quer te ajudar? O que ele precisa crescer? Então, nós médios
precisamos estar vendo todo esse conjunto. Estou falando isso porque a maioria dos espíritas é cheio de preconceito. O pior grupo que eu conheço são os espíritas. Não gostam de anjo guardião. Se você perguntar para um espírita, sabe quem é seu anjo guardião? Não. Qual é a base da doutrina dos espíritos? Abre lá. Primeiro, evoca Deus e o seu anjo guardião. Com quem que você fala? Com seu anjo guardião. E depois, seu espírito protetor, seu espírito familiar. Aí eu pergunto para os espíritos, cadê seu espírito familiar? Onde que ele está? Ah, nunca vi, nunca apareceu. E seus espíritos? Não, também não vi. E seu anjo guardião? Ah, eu não sei quem é. Então, veja bem, a base doutrinária é o auxílio da equipe de trabalho do médium. Então, aos poucos, você vai ter que aprender a ouvir, a respeitar, a compreender os seus espíritos protetores. Por quê? Estou bastante clara, porque para médios, noviços e aprendizes, você tem que ser mais clara possível. Não confunda a mente dele. Então, eu vou te dizer, se seu preto velho... você não adianta você vir querer falar para mim, eu não quero meu preto velho, eu quero tudo branquinho. Gente, quem veio te ajudar é o bendito do seu amigo preto velho. É o negro que eu posso fazer. É a sua família. Eu não posso fazer nada. É a sua família do passado que vai te ajudar a solver, limpar, arrumar, botar tudo em ordem. Então, não existe esse preconceito, por gentileza. Tire esse preconceito. Mas eu sei que quando você entrar num centro kardecista, a primeira coisa que eles vão falar para você, olha, aqui não entra preto, aqui não entra índio, aqui não entra caboclo, aqui não entra nada, só vai entrar Eurípides, Bezerra e tudo mais. Só que nós precisamos do Eurípides. O grupo de estudo aqui é orientado pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Então, ele é o protetor do estudo, pesquisa e educação da mediunidade.